todos nós. Eu diria que, dentro dos desafios dessa aprendizagem, a gente ter um pouco mais de organização, um pouco mais de disciplina e método é um dos desafios. Algumas pessoas já têm isso, algumas famílias e casais ou pessoas já têm isso, mas muitas não têm isso estruturado. Então, para essas pessoas que tinham um estilo de vida um pouco mais livre, um pouco mais flexível, realmente esse momento é muito desafiador. E para a gente já entrar no nosso tema, ele foi fruto, a gente tinha uma ideia, né? Eu, Eduardo, junto do Carolina Patrício, junto do pessoal de tecnologia, a gente tinha uma ideia em apresentar alguns temas por ciclos de vida, mas isso acabou derivando um pouco, a gente falou um pouco mais da primeira infância, porque realmente é o alicerce da construção psicológica, mas um pouco mais à frente surgiram demandas para a gente falar de outros ciclos, e especificamente da adolescência, que eu considero também um momento crucial no desenvolvimento psicológico do sujeito, não é? Então, o que acontece? A gente aqui vai falar do impacto do confinamento na educação e na adolescência. E é interessante porque a adolescência é uma fase assim, tão rica e tão controversa, por outro lado. Eu ouço muito falar, não só no meu consultório, mas também por casais amigos, né? E ao invés de chamar adolescência, chamar aborrecência. Pois é. Porque, às vezes, os nossos filhos ficam muito difíceis. Assim, o convívio, a relação com o filho pode ficar muito difícil. Tem uma expressão que a gente usa que, eventualmente, eles estão perturbados internamente por tudo que eles estão vivendo, mas eles também são perturbadores do convívio íntimo. Então, realmente, é uma combinação difícil. Mas eu vou dizer para todos vocês, e vários daqui, eu vejo, já me conhecem dessa relação tão profunda e longa que eu tenho com a escola, que eu sempre olho na direção da construção da saúde emocional. Toda a minha fala hoje vai ser com esse viés. Um viés do que a gente pode fazer para a gente ajudar o nosso adolescente, nosso filho adolescente, na finalização da construção da personalidade dele, da identidade dele, para construir essa identidade mais positiva, mais sólida, sem negar os lados duros da vida, os desafios, os sofrimentos, as perdas, enfim. Então, é disso que a gente vai falar. E começo dizendo a todos vocês que eu discordo radicalmente da ideia da aborrecência. Adoro adolescente. Adoro. Adolescente é vivo, é curioso, quer experimentar, é uma fase de experimentalismos, a inteligência está no seu ápice em termos piagetianos de desenvolvimento da inteligência, o adolescente já consegue raciocinar conceitos abstratos, discutir de igual para igual, política, religião, filosofia. Então, isso torna muito desafiador o convívio. Como a gente vai ver, o adolescente, segundo alguns autores, vivencia algumas perdas importantes. E uma dessas perdas é a perda dos pais da infância, que predominantemente acolhiam, protegiam e orientavam. Então, ele ganha um pai diferente, uma mãe diferente. E aí tem muitos embates diante dessa novidade, né? Vamos seguir um caminho nessa minha fala. No final, a gente vai falar um pouco dessa adaptação da pandemia, sempre com o viés da construção de um edifício, para dar instrumentos para os pais, para a mãe, para os pais, para quem cuida, avós, a se instrumentalizarem para fazer o seu melhor. Não há nada na vida que dê mais realização para quem é pai, mãe, decidiu construir uma família, ter filhos, de ver os seus filhos se desenvolvendo e se transformando em pessoas bacanas, positivas, afetivas, conectadas aos outros, à sua sociedade, saindo do seu egoísmo infantil. Então, vamos lá, né? Vamos começar o nosso percurso. Eu escolhi aqui, fui pegar um livro, até conversando com o Andrei, um livro antigo que eu tenho, mas eu gosto dele.
É um livro que fala sobre adolescência, com enfoque psicanalítico, foi escrito nos anos 70, publicado nos anos 70, mas eu acho ele muito atual. Então, ele fala justamente isso, o que é uma adolescência normal e o que é uma adolescência patológica. E nesse livro, essa ideia que eu coloquei dos lutos, ela é bem explorada. Então, ele vai ser um fio condutor. Mas antes disso, vamos fazer algumas considerações, né? Primeiro é o seguinte, existem dois momentos, vamos olhar um pouco o lado biológico, vamos olhar um pouco o lado do corpo e o que ele influencia o psiquismo. Existem dois momentos muito importantes em termos do desenvolvimento do cérebro, em que as neurociências estão pesquisando e a cada dia com mais novas e interessantíssimas descobertas sobre o funcionamento dessa máquina maravilhosa, entre aspas, né? Existem dois momentos muito importantes de um fenômeno que é chamado poda neural. Se tem colegas da medicina ou da área de ciências humanas ou curiosos que já leram, já têm ideia do que é isso. Na verdade, a poda neural, ela existe durante toda a vida. Faz parte do funcionamento do cérebro. Mas tem dois momentos que essa poda se acelera muito. O primeiro momento, e o que é a poda neural? É um rearranjo das sinapses no cérebro. É um rearranjo delas. E o que isso tem a ver com o comportamento? Tudo. Porque tudo é baseado, que passa com a gente, por esse processador central. Nossa percepção, nosso sentimento e até nossa subjetividade, relação com as emoções. Então, coincide com os momentos que eu gosto muito de conversar com vocês. Em torno de 2 anos, há um pico desse rearranjo, cérebro também crescendo muito, perto de outros ciclos de vida, e outro em torno de 15 anos, na adolescência, mas que passa aceleradamente um pouco antes e um pouco depois. E o que é interessante disso? Isso mostra que o adolescente ele tem uma plasticidade cerebral ainda muito grande. Eu costumo dizer que é muito mais fácil ajudar a mudar um comportamento na adolescência do que com 22, 24, 25 anos. É como se essa estrutura já estivesse ali, tanto os aspectos positivos quanto os aspectos que preocupam, né? Os comportamentos que trazem sofrimento e desarrumam o convívio no entorno. Falando disso, eu queria também já colocar um parâmetro sobre a psicopatologia, porque o transtorno mental, a doença mental, é um conceito muito controverso nas próprias ciências médicas, ciências psicológicas, mas eu sou um clínico, eu me sinto um médico da cabeça. Então, eu gosto de trabalhar com parâmetros que são mensuráveis e objetivos. O que a gente tem que ver para olhar o nosso adolescente? A gente tem que ver se o sofrimento que ele está passando não é um sofrimento desestruturante para o ego dele, se ele não está se desarrumando demais com o sofrimento que ele tem, mesmo que seja fantasioso, que acontece, e as paralisias da vida e as dificuldades de convívio com o seu entorno, com a escola, a instituição, os colegas, sua família e assim por diante. Agora, eu vou dizer para vocês que não tem adolescência sem sofrimento. Quem imagina que pode passar a adolescência de uma forma suave e reta, a própria Anna Freud, filha do Freud, tem textos sobre isso, muito antigos. E ela comenta que uma adolescência que aparentemente não teve sofrimento, ela normalmente pode se revelar muito mais problemática ali na frente. Muitas vezes um jovem que não se rebelou um pouco em casa, ele vira um homem submisso no futuro, sem um senso de eu estruturado, perdido e angustiado de si mesmo, né? Então, a gente olhar para quem a gente quer ser e lutar por isso dentro de casa, faz parte da adolescência. E isso, às vezes, traz muito desgaste. Mas sempre tem saídas, né? A gente vai falar disso. Então, primeiro, a gente vai olhar esse desenvolvimento da adolescência. Tem essa poda neural que rearranja as sinapses e dá uma bagunça. Nada melhor do que a frase de Raul Seixas para definir um adolescente ou uma fase da adolescência, que é a metamorfose ambulante. A gente não sabe se a gente está lidando com uma criança que precisa de carinho, proteção e limites, ou se a gente está lidando com um homem ou uma mulher que já quer namorar e ter vida sexual, e às vezes vida sexual dentro da casa dos pais, e aí já começa a confusão, né? Então, isso para os pais é muito desafiador. O jovem pode estar fechado no seu mundo, numa expressão
né, que hoje em dia está até sendo chamada do confinamento dentro do confinamento, vamos falar até disso, deve ter dúvidas sobre isso, o que não é muito saudável, a gente tem que olhar com atenção para isso. Então, o jovem pode estar super fechado, aquele mesmo filho, mas que ele abre uma fresta, uma porta, e ali você pode ter 1 ou 2 horas de uma conversa que vocês não tiveram há semanas ou meses. Essa instabilidade do comportamento do adolescente é típico do ciclo. Agora, é fácil lidar com isso? Não, por isso que a gente está aqui, para conversar um pouquinho sobre isso e ver como é que as coisas estão indo. Seja da construção da saúde, seja na relação familiar, seja na relação com a escola, nesse momento tão especial que a gente está vivendo, né? Então, a gente vai ter um jovem muito contraditório, que pode defender pontos de vista contraditórios, dependendo do dia e da hora. Mas a gente também não pode perder de vista que a gente está falando de uma estruturação. Um casamento de 5, 6, 7 anos de idade, uma relação de 5, 6, 7 anos de idade é uma coisa. A gente falou várias vezes para os pais dos pique-ruxos, do primeiro ciclo, né? Mas um casamento de 15, 20 anos de idade é outra coisa totalmente diferente. Então, eu queria que todos aí considerassem a ideia do que vem atravessando a vida desse jovem, de 13, 14, 15, 16, 17, mais ou menos, porque são variáveis muito importantes. Às vezes nós não nos damos conta, mas perdas importantes, crises de casamento, mesmo sem separação. Só o clima em casa não está positivo. Eu não estou falando de uma visão idealizada e positiva da vida, eu estou dizendo predominantemente positivo. Um filho que percebe que os pais ainda estão conectados afetivamente, que tem qualidade, que tem prazer em conviver, não é? Então, as crises de casamento impactam, e as separações, sem dúvida. Eu não sou daqueles que acham que toda separação é traumática. Eu não acho que toda separação é traumática. Eu gosto muito, eu tenho um lado muito que a gente chama fenomenológico. Eu gosto de olhar o fenômeno para criar a teoria depois de ver o fenômeno. Então, tem separações que são mais fluidas e trazem menores consequências, e tem separações que são guerras de 10, 15 anos na justiça, que são uma tragédia, e aí os filhos vêm no meu consultório com dependência química, com 2, 3 reprovações ao longo do ensino fundamental e médio, aí as coisas são gravidez indesejável, dependência química, então assim, tem coisas muito duras e muito difíceis, mas uma coisa é certa, o sofrimento ligado a essas perdas, as crises, o convívio familiar e as separações são variáveis importantes desse desenvolvimento. Eu vou falar um pouco aqui de 4 desafios do adolescente. O adolescente tem 4 desafios importantes. Então, assim, primeiro desafio do nosso adolescente é criar independência gradativa dos pais. Aquilo que eu falava de 0 a 7 anos, muitos autores, né, do desenvolvimento dos limites, da autonomia, da autoestima, esse tripézinho da saúde emocional, na adolescência ele é colocado à prova. Porque muitos autores entendem que há uma, como eu falei até no chamado, há uma revivência do que foi vivido anteriormente. Então o jovem vai lidar com os desafios da adolescência com as ferramentas que ele tem. Um dos choques mais comuns na mente do adolescente é um choque entre uma vida que ele vivia mais idealizada, ou seja, mais perfeita na mente dele, e quando ele se choca com a realidade e tem frustrações importantes. O mecanismo de defesa do ego de alguns dos adolescentes é negar, é fingir que não teve frustração. Isso não é um bom sinal. Lidar com a frustração na consciência e buscar saídas daquele mundo mais perfeito. Então, aquelas ideias reformistas, que são tão típicas da juventude, de reformar o mundo, reformar a política e reformar os próprios pais, elas acontecem todo dia. Isso pode trazer muito desgaste, mas eu digo a todos vocês que ele está querendo ser ele, está querendo entender o mundo dele, está querendo ocupar um lugar nesse mundo e também está querendo que esse mundo que ele está vendo caiba na cabeça dele, porque muitas vezes não cabe. Se a gente olhar a condição humana, né, nós somos seres que temos impulsos lindos, maravilhosos e construtivos e também temos impulsos destrutivos. Né? Veja o que acontece com o aquecimento global, por exemplo. Né? A gente está ali destruindo a nossa fonte.
Isso vem acontecendo ao longo de dezenas de anos. E aí o ser humano também tem esse lado. Aí vem uns lá e fala, estamos acabando com a nossa casa, temos que repensar isso. E a gente tem esses conflitos hoje em dia. Não, então vamos reduzir consumo e padrão de vida e riqueza para ter mais natureza. E aí, como é que um gatão, uma gatona de 15, 16, 17 anos lida com isso na cabeça? Pô, se os adultos, às vezes, não sabem lidar com isso, isso não gera revolta, desamparo, então isso impacta na mente dele. Então, as ideias reformistas são da natureza da adolescência. O desafio dos nossos filhos, dos nossos alunos, é descobrir o seu lugar nesse mundo, nessa engrenagem coletiva, do qual ele faz parte. Ele quer ajudar, ele pode fazer um trabalho voluntário, ele pode fazer uma monitoria na escola, se houver possibilidade. Tem um monte de coisa que ele pode fazer para o mundo ficar melhor, começando pelo seu próximo, pelo seu irmão mais novo, né? Trabalhando com, enfim, né? Tendo um convívio, sair da dependência. Quando eu falo da dependência infantil para a autonomia da adolescência, a autonomia dos pais, é também a autonomia de cuidar do seu quarto, da sua comida, de ajudar um pouco o convívio com os outros. Então, a gente tem que olhar para ver se isso está indo direitinho. Então, o ganho de independência dos pais não é apenas para fazer o que deseja, é para fazer o que deseja e ter noção das consequências. E também do bônus de buscar mais liberdade, mas do ônus da sua responsabilidade. Isso é um desafio cotidiano da adolescência. Da gente cada vez mais, da gente se sentir responsável por si dentro do convívio, com a sua coletividade. E muitas vezes, se esse jovem foi protegido demais, cobrado de menos, ou vamos lá, motivado de menos, ele fica preso a etapas anteriores do desenvolvimento. Ele fica se vendo mais infantil, frágil e desamparado, por um lado, mas como eu falei que tinha contradição de comportamento, pode se sentir muito forte, autoconfiante e voluntarioso para muitas coisas. O nosso trabalho ao longo de 5, 6, 7, 8 anos, como pais, psicólogos, educadores, né, é buscar a integração desse ego do adolescente. Então, eu estava falando dos 4 desafios. Então, é importante a independência. O adolescente que não está estudando sozinho, que isso é crônico, isso é um sinal. O adolescente que, enfim, como eu falei, não cuida do seu próprio quarto, do lar em que está vivendo, isso quer dizer que ele está autocentrado. Lá atrás, a comida é quase colocada na boca do adolescente. O adolescente já pode fazer a própria comida, do adolescente não, do nosso filho, lá atrás, né? Lá atrás, quando é um bebê. Eu costumo dizer que a perna do nosso bebê é a nossa perna, porque a gente leva no colo. Aí, com 2 anos, ele já anda e já fala, ele já aponta e já diz o que ele quer. É espetacular isso acontecer. Mas a gente, às vezes, tem filho de 16 anos. Eu vou dar um desconto para a nossa realidade do Rio de Janeiro, o problema da violência, mas supondo, em até outros lugares, só saem de casa se mamãe levar e trazer ou de Uber. Quer dizer, não querem ter o trabalho de pegar um transporte público. Eu estou dando um desconto, eu sei que temos um problema de violência importante no Rio de Janeiro, vivi minha vida inteira aqui, mas eu estou dando um desconto, descontado isso, quando é que o filho vai lá para frente? Eu tenho jovens inteligentes que passaram para o UFRJ e passam para uma universidade aqui da Barra e moram na Barra e falam o seguinte, não, eu vou estudar aqui perto de casa, não considero o todo da escolha. Pode até ser uma boa escolha a universidade, mas às vezes escolhe prioritariamente pelo conforto e pela lei do menor esforço, ou não quer sair da sua zona de conforto. Isso não é bom. Por quê? Porque todos aqui sabemos que a vida é dura, a vida pode ser muito frustrante, e muitas vezes a gente tem que lutar muito para atingir nossos objetivos. Como é que estão nossos filhos, os nossos alunos, nesses desafios? Então, seguindo os 4 desafios, identidade gradativa dos pais, para construir a sua vida, procurar pessoas para amar. Fora da família, é como assim, eu já sei que eu sou o filhinho da mamãe, já porque ele ouve isso há 13 anos, ou a gatona ouviu isso há 13 anos. Mas ele quer ser o amor de outras pessoas, e com as transformações corporais, anseia, até instintivamente, pelo prazer da sexualidade. Então, é importante que em algum momento isso surja na vida do jovem, o interesse por
amar pessoas fora da família. Às vezes isso vem precocemente, vamos lá, 14, 15. A média da primeira relação no Brasil é 16, 17 anos. Mas se não acontece até 18, 19, 20, ou com 17, está pensando só em videogame, não é um caminho muito bom. Isso pode dar viradas, isso não quer dizer que já era, mas são sinais de imaturidade, e essa imaturidade pode paralisar a vida do jovem em outros quesitos. Não é? Então, vamos lá. Estamos criando independência dos pais, estamos procurando pessoas para amar fora da família, que inclui também o amor fraternal e a vida social deve se expandir. Se o nosso filho está com a vida social muito limitada, muito poucos amigos, isso também é um sinal que a gente tem que ficar de olho, né? Em terceiro, já é a finalização do ensino médio, que é construir um projeto profissional. Eu trabalho também com orientação vocacional, fico impressionado com jovens de 16, 17 anos que não têm a menor ideia do mundo do trabalho. Isso chama atenção, porque isso pode ter conversa em casa desde pequeno. Pô, a partir de 7 anos já dá para bater papo sobre trabalho assim, informalmente, papo leve, mas dizer que trabalho é importante, o trabalho da criança é a escola, o trabalho dela é a busca pelo conhecimento, é a busca pela aprendizagem. Esse é o trabalho dela, né? Se aprimorar, né? Tem que desenvolver um pouco de disciplina, um pouco de motivação. Então, chega às vezes ali com 16, 17 anos sem a menor ideia do mercado de trabalho, faltando autoconhecimento. O que é importante para um jovem escolher? Já vai dica de orientação vocacional para todo mundo que está aí vendo. É importante o nosso filho ter ideia dos principais interesses dele no mundo do trabalho. É importante ele ter noção das habilidades que ele tem ligado aos fazeres, ou se não habilidades, os potenciais, porque às vezes um jovem de 16 anos tem que escolher a profissão, eu acho muito cedo. Então a gente sabe o que se experimenta. Então todos com 16 anos sabem se tem jeito para desenho. Eu tenho certeza, eu falo muito isso em palestra. Mas por quê? Porque desde 3 anos de idade eles desenharam na escola. Então quem tinha gosto, interesse, e a escola apoiava, os pais apoiavam, chega com 16, 17 fala, tem jeito para desenho. Mas vamos lá, tem jeito para empreender? Aí a gente tem que ver os potenciais. Tem o jeito para organizar? Né? Tem jeito para pesquisar? A gente vai vendo os potenciais. Mas não está ali uma habilidade, às vezes, constituída. Por isso que o envolvimento com arte e esporte é muito importante ao longo da educação, porque ajuda nisso tudo que eu estou falando. Né? Então, o jovem tem que ter ideia dos seus interesses, das suas habilidades ou potenciais, e tem que ter um autoconhecimento da sua personalidade, que é um pouco mais subjetivo e complexo, e para piorar está em transformação. Então, vocês imaginam como é que eu falei agora há pouco, um jovem em metamorfose ambulante, de manhã ele é um negócio, de tarde ele é outro negócio, de noite ele é outro negócio, agora eu tenho que escolher uma coisa que eu vou fazer 30 anos. Eu tenho jovens que paralisam a escolha só por essa ideia. A escolha sempre envolve um conflito, sempre envolve um conflito. Porque tem perda envolvida, tem medo de errar, medo do fracasso. Então, o desafio de construir um projeto profissional é o desafio de escolha. A gente diz que escolha, o processo psicológico da escolha, ele está presente, seja para escolher a profissão, lógico, com variáveis muito mais, eu diria assim, muito mais intensas, né? Muito mais difíceis, né? Com relação ao que está em jogo, mas também você tem que escolher que prato você vai comer, que filme que você quer ver. Dentro de outra área importante, a gente vai escolher quem a gente quer namorar. E muitas vezes a gente faz isso por impulso. É lógico que com 16 anos é muito por impulso. Mais à frente a gente espera que a escolha vai ficando ajustada. É o que a gente espera. Vocês sabem que a maior parte, pesquisas mostram que a maior parte dos segundos casamentos, lá na frente, com 50 anos, 40 anos, eles são mais estruturados psicologicamente comparado com os seus primeiros, se duas coisas acontecem. A gente entende com 40, 50, aonde a gente errou na escolha e o que a gente fez de errado para o nosso casamento desandar. Se a gente entende essas duas coisas, a nossa próxima escolha vai ser legal. Mas a gente não pode bater no papo com o nosso filho sobre as escolhas dele? Pode. Mas para isso tem que ter conexão afetiva, a comunicação tem que estar fluida. No momento que o adolescente quer fazer as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer e com liberdade. Ele, durante 13, 14, 15 anos, ficou ouvindo de papai e mamãe as coisas. Aí ele quer fazer do jeito dele. Dependendo do temperamento, aí ele não ouve a gente mesmo. Aí, pessoal, tem que dar cabeçada.
Todos os pais, sem exceção, falam para os seus filhos: não beba e dirija, meu filho, não beba e dirija, é contra a lei, dá problema. E quantos não batem? E quantos não se machucam? E quantos não precisam sofrer para aprender? Mas aí é a vida. Cabe a nós, né, como pais, psicólogos, educadores, provocar reflexão, orientar, que né, são as nossas escolhas, né? Então, esse é o desafio. Então, uma parte de sofrimento, o adolescente vai ter que quebrar a cabeça mesmo e não tem jeito. Ele vai aprender com o sofrimento dele. Isso faz parte da vida. Se a gente também fica querendo proteger demais, isso às vezes dá o efeito reverso. A gente gera jovens inseguros. Muitas coisas podem paralisar o processo de escolha, a insegurança também. Você imagina o jovem pensando: eu vou viver 30 anos fazendo uma coisa só e eu não sei se eu quero isso. Aí tem que ser trabalhado, que essa ideia de 30 anos está idealizada, está rígida, ainda mais no mercado hoje em dia. No mercado hoje em dia, muitos formam em uma coisa, fazem uma pós em outra, e trabalham numa terceira que juntou as outras duas. O mercado de trabalho está muito dinâmico, enfim. Mas é importante olhar para o mercado, tá? Quando eu digo isso, às vezes eu falei isso para um pai, um super médico, e ele falou assim: mas o que eu vou falar? Daqui a 5, 6 anos o mercado já é outro. Conversando com ele. Aí eu falei assim: mas tem que olhar o que tem, né? Porque também se a gente fica totalmente no vazio, desesperado, assim, nem sabe por onde pegar, aí a gente também não orienta o nosso filho, né? Então tem que ver o que tem e bater papo. Ele tem que dar um passo. Se a gente fica travado na nossa insegurança, e aí vem sempre aquele meu discurso, né? Vai depender de nós pais, como nós vivemos a nossa adolescência, como é que foi a nossa herança familiar, nossa relação com os pais, para ver como a gente vai se virar com o adolescente dentro de casa. Às vezes, por exemplo, o nosso casamento, infelizmente, está quase sem vida sexual. Como é que a gente lida com uma explosão de sexualidade do nosso gatão ou da nossa gatona dentro de casa? Às vezes a gente tem muito problema para lidar com isso. Então, a gente volta àquela frase que eu gosto muito de falar: tudo depende muito da gente. E eu quero instrumentalizar vocês. Né? Então, a gente está aqui e falou, eu já estou vendo aqui meu tempo, já está quase no final, né? Já até passou um pouquinho. Então, assim, eu vou falar dos 3 lutos. Por que dá um curto-circuito na cabeça do adolescente ao longo desses anos? Por muitos motivos. Né? A gente teve, como eu falei, a poda neural, que é desafiador pra caramba. A gente tem a perda, aí eu falei dos 4 desafios. E a gente tem que estar monitorando esses desafios, ele tem que estar andando para frente. Agora a gente tem os 3 lutos. Ele sofre por quê? Porque ele perde. Então tem um sofrimento no adolescente. Aquela vida mais idealizada, acreditar que papai e mamãe são perfeitos e super-heróis, de repente a gente começa a ver um monte de defeito neles. E aí nós pais começamos a ser criticados de um jeito duro pelos nossos filhos. Como é que você diz para eu não beber e você bebe, papai? Como é que você diz para eu não fumar e você fuma, papai? Então isso torna o convívio, para nós, um desafio muito grande, lá na adolescência. Mas, se a gente consegue ter essa percepção de que o nosso filho está nessa transformação, consegue manter um canal de comunicação e de diálogo, consegue manter relação. Eu vou dizer para todos vocês, né, que a questão das novas tecnologias, que pode até ser, a gente vai ver um tema específico da gente falar disso aqui numa próxima live, eventualmente, para falar do impacto, né, das novas tecnologias, e o adolescente, que quando a vida estava não confinada, já ficava confinado, aí agora está todo mundo confinado e o adolescente dentro do quarto. Esse não é um mundo legal para a gente, vamos dizer assim, ficar passivo. A gente tem que tentar transformar isso. O convívio familiar, vamos falar um pouquinho dos lutos, né, que o adolescente passa, para falar um pouco do confinamento e começar a conversar. Porque não falta questão para a gente conversar sobre esse momento da vida. Né? Então, vamos lá. Quais são os lutos? Porque a gente só fala o seguinte: a gente quer crescer, né? O adolescente quer crescer. Ele não quer mais ser criança. Inclusive, chamar um adolescente de criança é uma ofensa. Todo mundo aí que fala: meu amorzinho, meu filhinho, está com um filho grande, toma fora direto. Eles não querem ser mais meu amorzinho, meu filhinho. O corpo cresceu, pinto cresceu, peito cresceu, já sou homem, já sou mulher. Vocês sabem que tem uma frase do Freud, no Ego e o Id, que ele fala o seguinte: o ego, que é o eu, é, antes de mais nada, o nosso próprio corpo. Então, o corpo mudando, eu sou outro. E aí, gente, abre para as situações mais vulneráveis, problemas de anorexia, bulimia, as meninas querendo ter um corpo idealizado, perfeito.
A menina que teve um quadril um pouco maior geneticamente, e não é nem o maior, assim, de obesa, não, um pouco maior, na cabeça dela ela vê as modelos magrinhas e ela fantasia que tinha que ser assim para ser perfeita e bonita. No fundo, para ser amada. Outra coisa importante, tá? Todas essas falas aqui, a gente não pode esquecer de vista. A gente está o tempo todo falando do amor, tá? A gente está falando o tempo todo de afeto, de amor, de ser aceito. O tempo todo a gente está falando de amor. Então, essas meninas querem ser amadas. E elas fantasiam que elas só vão ser amadas se elas tiverem um corpo igual de modelo, igual de Gisele Bündchen. E aí param de comer. Ou começam a vomitar o que comem. Isso é transtorno. Tem uma série de riscos de transtorno na adolescência. Bulimia, anorexia, ideia de suicídio. Porque essa ideia de que eu não consigo me adaptar a essa realidade adversa, ela pode gerar um sofrimento num ego mais frágil, que eu tenho que sair daqui. Eu não aguento isso aqui. Então a gente tem que estar de olho. Né? É um sintoma comum os jovens se cortarem, não é cortar os pulsos, não, mas se machucarem. Eles falam que a dor física distrai da dor emocional. São discursos de sessões, de material clínico. Então, a gente tem que estar atento ao nosso filho se ele estiver em sofrimento para chegar perto e tirar ele da caverna. Esse é um desafio nosso. Né? Por quê? Porque ele está passando também por perdas. Ele perdeu, como eu falei, o corpo da infância, agora é um corpo de homem, é um corpo de mulher, é um corpo erotizado, é um corpo sexualizado. As meninas, eu imagino, eu busco ter muita empatia, né? Pela minha personalidade, pelo meu trabalho. E eu fico, nós homens, né? Aqui temos poucos homens, né? Eu estou vendo aqui poucos, enfim, né? O Andrei, nosso moderador, está aí. E eu fico pensando, Andrei, como é que não é na nossa adolescência, 13, 14, 15, a gente vai vivendo, a gente sente aquele desejo, um negócio que move a gente a olhar diferente para as mulheres. Agora, já parou para pensar como é que é para a mulher? De repente, olha para um galalau, o cara está olhando para de um jeito diferente, desejando aquele corpo, e era uma menina. Como é que isso não bate na cabeça de uma menina que ganha o corpo precocemente com 12 anos? Meu Deus do céu! Então, isso mexe muito, ser desejada. Aí eu sou desejado. E o que eu faço com o meu desejo? E ninguém tem resposta para isso, porque está se processando intrapsiquicamente dentro da mente do adolescente. Por isso é importante a troca, por isso é importante tirar da caverna, por isso é importantíssima a parceria entre a família, para ter uma relação que os afetos circulem, que tenha um momento de confraternização. As horas das refeições, elas são centrais nisso. Então, só para fechar, porque esse é um tema muito extenso, o jovem passa, então, como eu falei, por um luto, ele perde o corpo de criança, ganha um corpo de homem, isso é bom, mas também traz muita ansiedade e muitos conflitos. Né? A criança perde a vida infantil, então ela é mais cobrada. Agora tem o Enem. Tem o Enem. E aí, se não passar no Enem? Entendeu? Antes não, antes ia passando de ano, antes tinha conselho de classe atrás de conselho de classe. Aquele aluno que ia raspando, mas tinha um comportamento bom, mostrava esforço no final, tinha um conselho de classe, né? A Lúcia está aí me ouvindo, e o conselho de classe, né? O conselho de classe, não, esse aqui merece. Esse aqui merece porque mostrou, porque está lutando, né? E tal. Mas assim, tudo bem. Mas na vida adulta, o teu cliente não fala para você, você merece mais uma chance. Pisou na bola, perdeu o cliente. Pisou na bola várias vezes, é mandado embora. A criança perde a vida infantil. A vida vai ficando mais dura. E perde os pais da infância, para acabar. Esses 3 lutos. Então, pais que protegiam mais, agora cobram mais, são mais críticos. Aí o jovem quer botar uma tatuagem no próprio corpo, que é dele. E o pai fala, não vai fazer isso não. Isso é coisa de marginal, de vagabundo. Eu sei que isso mudou muito hoje em dia, mas tem muita família que ainda acha que é coisa de marginal e vagabundo usar tatuagem. Assim como a menina vira e está namorando 6 meses, 8 meses, doida para experimentar a sexualidade plena, que a gente chama de sexualidade genital e tudo mais. E aí, tem abertura para conversar sobre isso em casa? Não tem? Quando que é a hora? É um garoto legal? A relação é estável? O que a gente ensina para eles nesse momento? Né? Agora, e por outro lado, a gente tem que ver também, dentro dessa chegada, desse ciclo, se as nossas cobranças de comportamento sobre os nossos filhos são justas. Isso aí é um elemento de terapia de relação, de teoria sistêmica. Porque todos nós temos expectativas sobre o comportamento dos outros. Isso é normal. A gente tem expectativa.
Quando essas expectativas são atendidas, a gente fica feliz. Quando elas são frustradas, a gente fica triste. Isso é normal. Por isso que a gente fala que o vínculo afetivo é ambivalente. A gente pode amar e se chatear com a mesma pessoa. E para ficar ainda mais complexo, isso nasce a partir do nascimento na relação com a mãe. Então, a ambivalência é da natureza do vínculo afetivo. Porém, um vínculo saudável vai ter menos raiva e mais amor. E as partes vão tomando consciência dos seus atos para que aquela relação seja mais produtiva no seu convívio cotidiano e familiar. Né? Então, não adianta a gente chegar e cobrar um filho a estudar mais e a sair do computador se durante 3, 4 anos ele teve aula particular direto para passar de ano e ficava trancado no quarto para dar um refresco para a gente respirar e ter nossa vida. Eu sou pai também, eu quero às vezes muito refresco, tá? Eu não estou assim criticando, eu acho que é um desafio a gente ter refresco, mas é que às vezes dá para ter refresco, às vezes não dá para ter refresco. E aí entra em jogo o egoísmo dos pais. Aí chega, vê um garotão todo desarrumado e aí quer arrumar tudo na pancada. Pá! Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se uma criança não foi estimulada a arrumar seu próprio quarto na primeira infância e nos anos subsequentes e cai de paraquedas uma cobrança, arruma o seu quarto ou estuda sozinha, quando antes isso não foi feito, vamos tropeçar. Vamos ter dificuldade. Então, a gente está aqui, diante dessa situação, com os nossos filhos, adolescentes maravilhosos, questionadores, querendo ser do jeito deles, levar a vida deles, e cabe a gente dar linha e conter, dar linha e conter. E, às vezes, o convívio familiar pode ser maravilhoso e, às vezes, pode ser muito difícil. Então, diante dessas palavras, lembrando aqui um pouco que a gente falou dos 4 desafios no ciclo da adolescência, eu diria que um dos desafios mais importantes é a finalização da construção da personalidade, que é extremamente subjetivo e complexo, mas é importante. Lembrando que o que forma a personalidade é uma parte de genética e uma parte de influência ambiental, pai, mãe, avó quem educa. E a gente chega aí nesse momento de grandes desafios e, ao mesmo tempo, de grandes possibilidades. Para a gente conversar um pouquinho também agora com relação ao confinamento, para fechar minha fala, a gente está tudo isso 1000 vezes pior. É só isso que está acontecendo. É só isso. Porque assim, quando estava tudo normal, já é dificílimo, agora está 10.000 vezes pior. Então, o que era uma vulnerabilidade do nosso filho ou da família, vira um soco na nossa cara todo dia. Meu filho não está acordando para assistir às lives da escola, o meu filho vive trancado no quarto e meu filho só sai de casa para ver a namorada. E aí, como é que a gente lida com esses desafios? Estou aqui humildemente para trocar um pouquinho com vocês. Já chegamos aí, já falei mais de 40 minutos, né, em torno de 40, estourei um pouquinho meu tempo. Mas vamos conversar um pouco, André. Eu não sei como é que temos aí de questões ou perguntas. Vai virar um diálogo. Vai virar um diálogo, mas deixa eu lhe dizer um pouco antes de passar para a nossa turma poderosa. Você não estourou em nada, foi ótimo. Né? Nós demos lá os 5 minutinhos de tolerância. Falei, exato, você está... Doutor, parabéns. O senhor, olha, é exemplo de disciplina. 34 minutos e 57 segundos. Olha isso, isso é demais. Está tudo certo. Pessoal, fiquem super à vontade aí para interagir com o doutor Eduardo. Tá? Posso passar o microfone? Vamos lá. Posso falar? Claro, Boa tarde, gente. Boa tarde, Eduardo. Um prazer te ouvir falando para a educação infantil, para o Fundamental 1, para os meus adolescentes, que eu também acho que não são aborrecentes. Nunca concordei com esse termo. Acho que você estava hoje nas nossas aulas pela manhã, porque você trouxe aqui vários exemplos e nós hoje vivemos um embate daqueles com a questão da abertura das câmeras. O 6º ano abre as câmeras, põe o cachorrinho no colo, bota a orelhinha de Mickey e vai para a aula de matemática, história, geografia, feliz da vida. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão da autoridade do professor, que naquele momento parece o pai e a mãe, chato, quando diz para eles, venham interagir, abram as câmeras e ouve de um aluno que coloca no chat um artigo do Código Civil
no 9º ano dizendo: você está violando o meu direito à privacidade. Eu estou cabeludo e não quero me mostrar. E aí, o que eu faço, Eduardo? O que o professor faz? Lúcia, não quer deixar para o final essa, não? Com certeza. Só dá outra palestra, doutor Eduardo. Deixa eu respirar aqui. Só ele é um tema, na verdade, para desenvolver. Deixa eu respirar aqui. Porque, Lúcia, né, o que acontece? Obrigado pela pergunta. Enfim, a gente se conhece há anos, enfim, tem uma parceria muito bacana. Eu acho, é lógico, que essa questão ela toca muito nesse momento específico que a gente está vivendo de adaptação. Né? Eu imagino que a escola, todas as escolas, né, bacanas, como Carolina Patrícia, eu não tenho dúvida que tem suado muito e se adaptado muito e buscando alternativas para manter a conexão com os alunos e as famílias, oferecer conteúdo e manter essa troca positiva, de uma forma que, em qualquer ciclo, esses alunos, em primeiro lugar, e as famílias, vamos dizer assim, se sintam conectados à instituição. Eu acho isso um desafio enorme. E eu queria aqui já deixar a minha admiração, meu parabéns para toda a equipe do Carolina Patrício, todos os professores, todos que estão envolvidos nesse processo, a própria equipe do Andrei, porque assim, eu acho que está todo mundo virando super-homem, sabe? Às vezes eu tenho vontade de fazer carta aberta, é verdade. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma carta aberta, assim, parabéns a quem trabalha com ensino. E outra coisa, as famílias, as que têm a cabeça, sei lá, né, que tem essa visão empática, vamos dizer assim, que consegue se colocar no lugar do outro, eu acho que vão ter uma outra visão dos professores e da escola, totalmente diferente depois. Esse é o momento pós, né, que o Andrei coloca muito isso, né, de tecnologia e o pós. Eu acho assim que, né, eu já falei aqui para todos, né, eu estou alfabetizando minha filha, estou admirado como a escola está trabalhando esse processo. E eu estou alfabetizando. Eu falei, cara, não vou conseguir. Entendeu? Então, a letra virou parte, né? Pedacinho vira sílaba, aí vai treinando por parte. É um processo lindo e eu adoro isso, né? Eu sou psicólogo, então para mim está sendo mal barato. Eu estou revisitando Piaget, eu estou vendo aquilo ali acontecer, como é que vai juntando as peças, generaliza o pensamento, né? Forma um esquema de pensamento. Isso é lindo, isso é lindo. Espero que todos gostem também, tanto quanto eu, disso tudo. Mas, enfim, então, voltando. Então, o que acontece? Eu acho, nesse momento, assim, que a conexão, primeiro, com a família é fundamental. Né? Você está falando ali de um pré-adolescente, né? No 6º ano, tem ali uns 11 anos, por ali. Né? Então, assim, eu acho que os pré-adolescentes, né? Os da infância Fundamental 1, na final do Fundamental 1, entrada no Fundamental 2, eu acho muito importante o envolvimento das famílias. Né? Porque, assim, por quê? No ambiente de casa, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. A minha filha, eu ponho o computador, ela deita assim, ó, no meu ombro, para ver o computador. Isso é postura de sala de aula? Não é postura de sala de aula. Aí o papai aqui, que aceita tudo, ou com certeza muito mais, não sou desses pais, não, mas digo assim, muito mais do que um professor, e ela não tem, aos 7 anos, um monte de coleguinha que faz o que o professor pede para ela falar, melhor eu seguir a boiada, senão eu vou me dar mal. Ela não tem. Está ela ali. E papai ali. E, às vezes, mamãe ali. Então, assim, como é que você vai mudar essas construções na cabeça de vamos mais para frente, de 11, e dizer aqui mudou, agora aqui a escola também? Então, eu acho que assim, tem um desafio importante para as famílias. Lembra que eu falei no início, acho que naquele pré-aquecimento, Andrei, talvez não tivesse todo mundo que está aí, né? Naquele pré-aquecimento, eu falei que é um momento de aprendizagem. É um momento de aprendizagem. Então, a casa vai passar a ser escola, uma parte do tempo. Só que escola, no melhor dos mundos, é desenvolver conhecimento. E desenvolver conhecimento é legal, e toda criança é curiosa, e todo adolescente é curioso. Então, como é que a escola está transformando esse desafio em conteúdos e práticas cotidianas? Eu acho que primeira, a parceria da família é fundamental. Aí, olha o exemplo que você trouxe. Um professor vai lá e dá uma chamada num aluno. Fala, pô, o que o professor estava querendo era conexão com esse aluno. Só isso.
E esse aluno peludo que estava se escondendo, entre aspas, ele então não vai mais na sala de aula porque está peludo? Vamos pensar aqui? E aí? Então não vou à escola, estou peludo. Não quero que ninguém me veja assim. Eu sei que existem muitas situações nesse desenvolvimento que os jovens se escondem atrás dos capuzes, dos bonés. Eu já tive vários pacientes adolescentes, Rio de Janeiro, verão, 40 graus, e o garotão de casaco escondido. Mas, assim, o que a gente tem que ver aí uma palhinha de psicopatologia, é que esses comportamentos eles têm que ser transitórios. O que é transitório? Pô, não é legal durar um ano e meio, ele encapuzado. Não é legal para ele. Pode durar alguns meses, porque ele tá se sentindo inadequado, esquisito, feio, com espinha, entendeu? Ele está com medo de ser criticado, zoado e rejeitado. Mas já é um sinal, entende? Falando dos sinais, Lúcia, então o exemplo que você me trouxe já é um sinal de que tem algo ali para ser olhado com carinho pela família, pela escola, porque é um exemplo que e nem é coerente. Lembra que eu falei da ambivalência, da contradição, da metamorfose ambulante? Não é coerente. Por que não é coerente? Se não tivesse confinamento, ele não ia ter que estar indo à escola? Tem países que os pais são responsabilizados criminalmente se um adolescente não vai na escola, e não são poucos, não. Então tem que ir. E aí ele está usando inteligente, isso é o lado legal também do adolescente. Inteligente arruma argumento para tudo. Arruma argumento. Então aí ele foi lá e pesquisou, que cara ativo, ele foi produtivo, ele foi lutar pelo que ele considerava os direitos dele. Ele foi dizer que era direito dele ficar dentro daquele contexto e não ser obrigado a aparecer. Eu acho isso, até certo ponto, um fenômeno normal da adolescência, desde que se supere, tá? Porque naquela hora deu um negócio nele e tal. E aí você pode perguntar, Lúcia, como é que a gente ajuda como escola e como os pais podem ajudar para ele superar isso? Diálogo. Porque com as informações que você me deu, eu não consigo, entender toda a subjetividade da situação. E aí a escola, dentro dos limites da escola, vai fazer o trabalho dela, os pais, que são pais, que eu acho que tem que entrar na história e conversar muito, ou eventualmente especialistas, né? Mas eu acho que é um sinal. E veja que tudo que eu falei da adolescência está aparecendo no teu exemplo. Por isso que eu brinquei, o Andrei até brincou e falou assim, mais uma palestra, né? Porque olha só, não é coerente. Você vê, ele parece ser o cara mais coerente do mundo, ele foi pegar a lei, olha a minha coerência, eu estou olhando a lei. Aí eu viro para todos vocês que estamos aqui, uns 40 e poucas pessoas aqui juntos, e eu falo, vem cá, e se não tivesse nada disso? Ele ia falar, não, eu vou ficar debaixo do meu cobertor, mãe. Eu não vou para a escola, não, mãe, porque eu não quero que ninguém me veja peludo. Peludo é o corpo que ele ganhou pela genética dele, ele tem alternativas, ele pode fazer a barba, ele pode até se depilar escondido. Mas ele tem que aceitar que o corpo da infância morreu. E se ele está se sentindo não muito bonito, faz parte, mas não é bom. Ele tem que começar a se sentir que tem valor, porque a autoestima é subjetiva, né? Tem um monte de gente esteticamente não tão bonita com pessoas bonitas e vice-versa. Então, a gente não está falando de tamanho de nariz, tamanho de boca e tudo mais. A gente está falando de algo que é além disso, que é a subjetividade. Eu me amo do jeito que eu sou. Tem gente imperfeita que se aceita e se ama, e tem gente perfeita que não se aceita e não se ama. Temos problema. Pronto, dei aquela minha resposta longa, né, Andrei, que a gente combinou, deu não dá, né? Vamos lá. Não, mas tá... Doutor, às vezes eu tenho a impressão de que essa metamorfose aí não é só dessa galerinha, é nossa também, né? E aí na nossa intimidade, quando nós estamos aqui discutindo no ambiente educacional, é o que a gente tem colocado todo instante, né? O próprio uso de recursos tecnológicos hoje. Olha o esforço que está sendo para todos nós nesse contexto, né? E aí, assim, outro dia, ainda a respeito do desenvolvimento, eu não tenho filhos adolescentes, eu tenho uma pré-adolescente que já vale, uma garota, né? Imagina, outro dia eu entrei no meu banheiro aqui, ela tomando banho, eu dei um grito na casa, pelo amor de Deus, tem outra mulher aqui no meu banheiro. Tal qual é o desenvolvimento, né? Exatamente, é uma mulher feita. Aí eu fico pensando e fazendo algumas provocações, sobretudo na minha geração, os meus amigos, sem querer julgar qualquer um deles, eu aqui só no âmbito do compartilhamento, a impressão que eu tenho é que nós conhecemos poucos os nossos filhos, né? Nós conhecemos poucos, sobretudo quando a gente coloca muita expectativa e fica lá elaborando quem são de fato. É muito bacana você ouvir dos pais quem são os filhos e ter a oportunidade de conhecer os filhos, né? E aí a pergunta que eu quero lhe dizer, talvez seja mais uma provocação, a pandemia tem sido um momento
né, tem dado um cenário para nós de oportunidade de conhecermos quem são os nossos filhos. É uma expectativa isso? É um cenário real? Como é que o senhor percebe isso? Eu percebo, né? Isso tem vindo direto no meu consultório. A gente está há mais de 2 meses nessa situação. Eu percebo como a maior oportunidade das nossas vidas. Eu percebo como a maior oportunidade das nossas vidas. A gente nunca vai estar tantas horas junto, principalmente se ambos os pais trabalham. E nesse sentido, eu acho que todo investimento de energia mental e emocional ser colocado nessa conexão, nesse resgate da intimidade, na busca da intimidade, resgate da intimidade, diálogo, é muito importante. Por outro lado, se a gente já está meio estranho, isso é sinal que para trás se perdeu alguma coisa. Então, a gente tem que resgatar alguma coisa. E, às vezes, não é puxando um papo humano, profundo, filosófico, existencial, que é o caminho, não. Às vezes, é o oposto. É fazer coisas cotidianas que sejam legais para todo mundo. Aí é um toque para todos. Hoje está na supermoda cozinhar junto. É por aí. É cozinhar... É um jogo de tabuleiro, é alguma coisa que a gente vai fazer, é arrumar a casa juntos, entendeu? Aí um bota uma música, aí outro já dança, aí não sei o quê, entendeu? Eu acho que eu acho que nesse sentido até as ferramentas de primeira infância são importantes, porque é o fazer. É o fazer e do fazer provocar sentimentos e pensamentos. Não o contrário. Primeiro ter uma conversa subjetiva e profunda, dependendo do jovem, isso não vai... Porque eles têm que se sentir compreendidos, acolhidos. Muito, se já há um distanciamento importante, eles podem sentir o que é muito comum, que os pais não compreendem ele, né, esse jovem, e aí ele vai se fechar cada vez mais. Então é importante que a gente vá criando esses elos pelo fazer, porque isso vai aproximando as vidas e as relações para chegar na intimidade de novo, porque a intimidade foi perdida, né? A gente limpa o bumbum do bebê, depois é isso, aí na mulher no banheiro vira uma outra mulher, com corpo de sexualidade, com corpo de mulher, opa, entendeu? Então isso às vezes se perde ao longo de 10, 15 anos. Não é bom, acontece, mas não é bom. Então, como a gente está falando de prevenção psicológica, antes do problema acontecer, se isso está acontecendo com 13, 14, 15, é hora de buscar, em algum momento da rotina, tem que estar todo mundo junto interagindo. Isso é muito importante. Obrigado aí, Andrei, pela oportunidade, muito pertinente. Esse resgate da relação no momento em que o adolescente quer ficar sozinho e quer ser independente e não quer ligar para os pais. Então, o desafio nosso aumenta, porque antes eles precisavam dos pais para comer, precisavam dos pais para andar, precisavam dos pais para tudo. E agora eles acham que não precisam para nada, que é outra característica do pensamento adolescente, que é a onipotência. Eles acham que podem tudo e podem prescindir dos pais, né? E que não é verdade, mas é fantasia. Meninas, alguém mais para se inscrever? Fiquem à vontade, o microfone está aberto. Eu ia só completar, doutor. Eu acho que você tocou num ponto crucial, que é essa confusão entre escola e casa que o confinamento criou, né? Então, eu agora falo como educadora, como a professora, não como mãe, não como família nesse momento, mas para nós do lado de cá, estabelecer essa rotina do quarto virar sala de aula, de acordar antes, se arrumar, e o tal do descabelado, né? do se preparar para ir para a escola, e criar essa rotina, para nós está sendo um dos maiores desafios. A gente está construindo conhecimento, a gente está trabalhando, avaliando, mas as rotinas estão muito complicadas, porque lá dentro é o mundo dele, né? A casa tem outras regras e a escola está entrando na casa, né? Isso é bem complicado. Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios, né? Nessa triangulação, né? Da família, escola e aluno, todos estarem conscientes de que, eu falei ali atrás, né? A gente tem que aprender a se organizar mais. Então, as famílias que entregavam, confiando para a escola, os seus filhos, e iam tocar as suas vidas, elas agora perderam esse momento de 5, 6 horas da sua rotina diária. E aí o jovem fica em casa e tem que ter um momento. E isso é muito desafiador na adolescência, porque o jovem quer a liberdade dele, ele quer fazer na hora que ele está afim, e não na hora que tem que.
E agora eu insisto, isso tem muito a ver com o que foi vivido para trás. Mas a gente muda papel, porque a escola, entre aspas, fazendo uma analogia, tá? Mas assim, é como se fosse assim, dado todos os descontos, mas a escola, comparado com a casa, é um ambiente militar, entre aspas, mesmo na escola mais liberal do mundo. Mas por quê? Porque, pá, é hora do recreio, pá, é hora do recreio. Aí você tá com teu filho ali em casa, tá no meio do exercício, no meio do dever de casa, ele, pô, queria beber um negócio. Aí vai alguém, pá. E aí? Como é que você diz, não, agora termina, depois você bebe, se você podia pegar. Então, acho que está todo mundo confuso, né? As famílias estão confusas, mas eu insisto. Eu acho que se a gente tiver parâmetros que são racionais, sólidos, e a gente está consciente, a gente vai tentar ter esse trabalho, que eu acho que é o melhor para o momento. Daqui a pouco a vida vai mudar, e a gente acha até que ela não vai voltar ao que era antes, mas ela vai, né? O confinamento vai acabar, a gente vai voltar, mas eu acho que a gente pode ter uma herança muito positiva disso tudo, né? A gente ajudar os filhos a serem mais organizados, a respeitarem um pouco mais os pais, a viver a casa não só como um local predominantemente de afeto e liberdades individuais, mas também no lugar de deveres, né? A gente pode consertar o que sem querer para trás ficou muito bem amarrado, arrumado, né? E aí é isso, né? Algum depoimento, pergunta, questionamento? Tá claro, pessoal? O raciocínio tá claro? Tá fazendo sentido para todos? O desafio é grande. Ó, enquanto ainda não vem pergunta, ó, não pode trocar a noite pelo dia. Ó, não pode. Quem está vivendo isso tem que lutar muito para recuperar isso. Trocar a noite pelo dia nesse momento atrapalha muito. Atrapalha a rotina fisiológica, atrapalha a rotina da casa, atrapalha um monte de coisa. E o jovem tem que sair do mundo dele, entendeu? Então ele está sendo a fórceps naquele momento que ele está querendo viver no mundo dele, trancado num quarto com o celular, com o Netflix dele, com o seriado, com o jogo, com os amigos, com o namorado, não sei o quê. Ele tem que falar, os outros existem. E tem que ter diálogo sobre isso, tá, pessoal? Olha, tudo isso que a gente está falando pode ser conversar. Esse é o lado legal. A educação de criança muito pequena, às vezes, é muito mais no ato. Você faz. Não adianta conversar muito, explicar. Você não vai, às vezes, dependendo do temperamento da criança, tirar o teu filho de uma crise de birra, dizendo tem que aprender a esperar meu filho. Não vai tirar ele da crise de birra. Ele não vai olhar para você com 3 anos e vai falar, pensei melhor, não adianta. Não vai fazer. Ele vai, e aí você não dá bola, que é aquilo que a gente já falou aqui, que a tendência é ele ver que não adianta. Mas só que na adolescência a gente pode ter esse papo. Filhão, não existe só você, né? Aqui, o que tua mãe faz? Tua mãe trabalha, tá aí o dia inteiro no computador igual uma maluca. A gente vai pegar uma mãe professora, Lúcia, pá, trabalha pra caramba. E aí, e o filhão? O filhão tá lá, quer o pratinho quentinho, quer que a mamãe lave a louça depois. Entendeu? Então é isso. Vamos crescer juntos. E aí? Vamos lá, pessoal. Algum depoimento, alguma pergunta, alguma situação pode ser compartilhada ou pergunta para a gente conversar um pouquinho? Temos ainda um tempinho. Doutor Eduardo, enquanto não chega as interações aí, você há pouco ainda colocou a questão das tecnologias. Nós dizíamos um pouco, cada bate-papo nosso é uma sessão terapêutica, né? Para mim, pelo menos. O desafio em relação a essa questão tão imediatista que são as redes sociais, esse universo plastificado que essa moçada está vivenciando, né? Hoje nós tivemos um debate no início da manhã, inclusive, das questões de responsabilidades deles, né? Do cyberbullying, né? Como é que é essa percepção do senhor? Como é que está chegando esses casos, né? Porque muitos deles, a exemplo do que a professora Lúcia trouxe, ali deixa muito claro, né? Essa questão da autonomia, do posicionamento, mas por muitas vezes eles ainda erram a mão, né? Aqueles casos que nós tínhamos de brincadeiras, enfim, que hoje levam para um universo das redes sociais, ele tem uma gravidade assim intensa, né? Tem uma lente de aumento ali muito complicada. Como é que está chegando isso? Então, tem situações muito dramáticas, né? Assim, com essa relação próxima que eu tenho com escola,
Então, assim, tem situações, assim, veja bem, estão todos em adaptação. O exemplo que eu vou citar é um exemplo pré-proibição dos celulares na escola, né? A Lúcia sabe disso. Tem um momento que ainda não tinha lei de proibição, então cada escola fazia do seu jeito e dependendo das famílias associadas, né, à escola, cada uma lidava com o seu jeito. Então eu já vivi situação que uma coordenadora de escola recebeu um telefonema com o responsável cobrando de uma forma inadequada uma determinada situação de disciplina e que a coordenadora não sabia de nada. Por quê? Porque foi um episódio dentro de sala de aula, a filha de 10 anos tinha celular, ligou para a mãe, contou a versão dela dos fatos, a mãe entendeu que os fatos foram exatamente aqueles que aconteceram, onde a filha dela de 10 anos foi simplesmente uma vítima de uma situação, e o coordenador não sabia nem o que estava acontecendo, porque não deu nem tempo do professor reportar a ele os fatos e para eles se entenderem o que está acontecendo, enfim. Então, assim, eu acho isso um exemplo de disfuncionalidade, tá? Eu acho, tanto é que teve a lei. Teve a lei, falou, não pode. Né? Então, tem o espaço e a hora. Eu diria que, assim, uma educação voltada desde lá de trás para uma questão, uma espécie de uma nova ética, né, dos usos das novas tecnologias é muito importante. Quando eu estou dizendo aqui que na adolescência essa metamorfose, o adolescente ainda pode ser egoísta como uma criança de primeira infância, às vezes. Isso é meio maluco, mas acontece. Tem uma hora que ele pode ficar cego e não ver os outros. E aí ele acha que está fazendo uma brincadeirinha para um mini grupo, para um colega, essa brincadeirinha maldosa extrapola e isso vira um cyberbullying em questão de minutos. Então, assim, lidar com a sociedade, principalmente o lado, eu diria, mais difícil do ser humano, mais destrutivo, né? Porque a maledicência para muitas religiões é um pecado, né? Fazer fofoca, na Cabala chama Lashon Hara, que é ficar falando mal dos outros, mas aí você pega e expõe na internet, fora a exposição sexual, é comum de situações sexuais serem expostas por namoradinhos, isso é uma tragédia. Aí, assim, como é que pode ser feito? É a luta da Lúcia, do Carolina Patrício, conscientizar os alunos de que a gente, na internet, a gente tem, às vezes, uma impressão que a gente está sozinho, mas a gente está falando para o mundo. E isso é um trabalho cotidiano, que tem que ser feito nas escolas e pelas famílias, porque isso é muito importante, né? Eu acho que é isso, viu, André? Eu acho que é um trabalho contínuo, eu acho que tem que ser feito desde cedo, eu não acho que é legal criança pequena ter celular, eu não acho que é legal criança pequena ter Facebook, se eu não me engano, o próprio Facebook orienta a partir de 13, eu acho que é legal pai e mãe olhar tudo que é feito na internet, eu sei que às vezes isso é impossível, mas às vezes a gente se surpreende. Eu tive um garotão que tinha uma timidez bem patológica, ele sofria assim, de fobia social, hoje ele tem 26 anos, mas com 20 para 22, ele começou a entrar nesse site de pornografia e estava ali se masturbando, foi filmado e foi chantageado. Filmado e chantageado, com 22 anos. Então, assim, e aí? E o pai dele, a mãe dele, e aí? Aí, para isso não acontecer, 7, 8, 9, 10, 11 tem que ter acompanhamento e conversa. Eu acho que quanto mais a gente conseguir olhar o que os nossos filhos estão fazendo, eu diria que o ideal é tudo, e se há confiança, vai soltando linha. Tudo não dá, mas tem confiança, ainda assim se arrisca. Mas quando não tem confiança, aí o trabalho é mais árduo, porque tem que ser reconstruída a confiança nos próprios filhos. Filho que mente muito, aí já é um sinal que a coisa não está muito boa. Tá bom? Perfeito. Vou passar para a professora Márcia. Professora. Pronto. Boa tarde. Eu estou amando escutar você falar. Estou bastante mobilizada com a sua fala e quero puxar um pouco para a primeira infância. Quero falar de prevenção, quero falar dessa oportunidade incrível que a gente está tendo como profissional, como disse o Andrei, e nós todos envolvidos. Esse desafio, que é preventivo, na minha opinião, da gente ter que rever várias questões que a gente fazia num ritmo,
por exemplo, alguns temas que nós estudávamos naquele mundo AC, antes do corona. E agora, depois do corona, nessa nova configuração, eu vejo que a gente tem muitas prioridades. Então, por exemplo, essa capacidade de criar uma conexão verdadeira com a criança, onde a gente, às vezes, gasta um tempo maior para poder conversar com ela e dar voz a ela, nas aulas, por exemplo, com a interação. E é onde a gente consegue, de uma forma quase que sutil, se bem sucedido, sem nenhuma garantia, comunicar junto com a família que está ali também. Porque a nossa forma de conversar com a criança, por exemplo, uma criança que está com a câmera fechada, comendo biscoito, e eu aqui do outro lado sugerindo uma coisa onde a gente se mexe. De repente, a câmera abre e eu vejo que a menina está comendo. Então, quando eu consigo conversar com ela, e eu estou vendo que a Carolina não está conseguindo bater a palma, porque ela está comendo um biscoito. Carolina, não tem problema. Você termina de comer o seu biscoito, assim, onde algumas informações vão chegando para a família que nos garantem que nós estamos ali por um objetivo. E assim, uma outra coisa que eu vejo como possibilidade dentro dessa questão da gente rever um pouco até os conteúdos, porque é muito importante a gente validar nesse novo mundo o que a criança sente, dar vocabulário para ela sobre se ela está com raiva, se ela está com medo. Então, eu canto uma música de trovão, de dia nublado, e ela diz para mim, estou com medo, né? Então, quantas oportunidades a gente tem? Claro. Não, sem dúvida, né? Assim, obrigado, Márcia, assim, pela contribuição. Quem já me conhece, eu vejo que tem alguns que estão aqui que me conhecem e tal, sabem que eu luto muito por essa ideia de construção na direção da saúde. Esse momento, psicologicamente, Márcia, de identificação dos seus próprios sentimentos, muitos autores concordam, que ele se inicia no que a gente chama de fase do espelho, que é quando a criança se reconhece no rosto da mãe. Por isso que eu dei aquele exemplo na semana passada, no último que a gente fez, que eu falei assim, uma criança pequena cai, não se machucou muito, mas a expressão de rosto do responsável é de apavoramento. O que a criança lê é no rosto do responsável, mãe ou pai. E aí fala, já era, estou em maus lençóis. Quando às vezes o que ela sentiu não foi tão devastador em termos de dor do tombo que ela levou. Então, nós somos espelhos o tempo todo para ajudar os nossos filhos a reconhecerem e nomearem, se for pensar lá atrás, mesmo 2 anos, 1 para 2, a gente que está ensinando eles a nomear o que eles sentem. E isso está bem na moda, aí, de uns 15, 20 anos para cá, que se chama de inteligência emocional. Né? Que é justamente para ir além do QI, da capacidade de resolver problemas pela lógica. Né? É a capacidade de cooperar, de ter empatia, de olhar para o outro. Né? A civilização é o lado mais arrumado da civilização, psicologicamente, é quando a cooperação vence o egoísmo. E a gente está ensinando isso nas salas de aula, está ensinando isso para os nossos filhos em casa. Então, todo esse desenvolvimento da inteligência emocional, nós somos professores cotidianos. E o desafio do professor trabalhar isso à distância dentro de casa, por isso que eu insisto muito, dependendo da criança e do ciclo, a família é fundamental. E o que acontece? Isso também é um toque importante. Todos nós temos mecanismos de defesa, que é um conceito psicanalítico, e eles existem para nos defender de dor e sofrimento. Então, se a gente for pensar, caramba, vou ter que mudar minha rotina para ficar olhando um pouco como é que minha filha está na aula, o meu filho está na aula, poxa, de repente fala, cara, como eu tinha isso para fazer, tinha que ir às compras, tem que orientar aqui, tem que cozinhar, porque senão de noite não vai ter jantar. E aí a gente não olha, a gente está perdendo uma oportunidade. Porque se a gente olha aquilo que está acontecendo, eventualmente, um responsável, de novo, dependendo do ciclo e da criança, ele pode fazer coro. Assim como quando há parceria de pai e mãe dizendo não, o poder é muito mais
do que 1 mais 1, eu diria que aí a família vira, junto com a escola, aquele teto protetor, num certo sentido, mas também de limite. Porque, né, vamos lá, pode comer, não tem, é uma nova ética, Andrei, como a gente falou agora há pouco, é uma nova ética. Se não pode voltar do recreio comendo, vai poder assistir a aula comendo? Entendeu? E isso tem que ser combinado, aí tem que dar trabalho, tem que ter diálogo. Então, como eu estava falando, se os pais acham que esse estresse é muito grande, e às vezes mas eles não aguentam lidar com isso, com esse desgaste, eles podem deixar para lá. E aí vai ficar para o professor essa relação ali à distância, e aí mesmo que o poder se dilui, porque aí num clique, esse aluno sai de sala. Em que situação real de vida, um aluno olha para a cara do professor e sai? Isso não existe. Então, isso é um desafio para a escola, para o aluno e para a família. Agora, se não tem papai e mamãe dizendo isso não pode, eu acho que a escola se sobrecarrega. E eu não tenho dúvida que isso está acontecendo direto. Mas eu acho que a gente está aqui para isso, conversando com as famílias, para falar, pessoal, vamos dar força, pessoal, vamos junto. Só a escola, o poder é mínimo. Dentro da casa do garoto, às vezes a garota está tendo aula dentro do quarto deles, às vezes os pais não estão nem vendo. Muitos não estão nem assistindo a aula. Eu atendo vários adolescentes, muitos dizem, eu dou presença e muto a câmera, muto o microfone. Entendeu? Ele finge que está ali. Aí ele está mentindo para o professor. Mentir para o professor é mentir para a escola, é mentir para pai, é mentir para a mãe, é mentir para a figura que representa a autoridade. Não estamos num bom caminho. E se a família não se apercebe disso e entra, isso vai se estruturando negativamente. Então, é esse desafio cotidiano. Agora, eu convido a todos os pais que ainda estão aí firmes, né, conversando com a gente, ouvindo a gente, tenham esse trabalho. É fundamental ter esse trabalho. O teu filho vê que você dá importância à escola, faz entrar na cabeça dele que escola é importante. O teu filho vê que você não está muito aí para tudo isso que está acontecendo, enfraquece a relação dele com a escola também. Né? Não sei o que os educadores, né, concordam ou acham que eu estou sendo radical demais, não sei. Né? Mas não, né? Importante isso, né? Importante a família estar fechada, estar junto, né? Porque aí vocês ganham poder. É que nem pai e mãe. Porque não adianta a mamãe dizer não, o papai falar tudo bem. É a mesma coisa. Mesmo na adolescência. E na adolescência isso fica pior, porque na adolescência é a hora que eles querem fazer as coisas do jeito deles. Aí isso fica, e já entendem. No exemplo que a Lúcia trouxe, foi buscar lei, mas de uma forma totalmente sem pé nem cabeça. Se a gente for pensar, né, foi sem pé nem cabeça, mas ele achou que está tudo coerente. Né? Esse é um dos desafios na adolescência, né? Ajudar o jovem a ter coerência quando ele a perde. E assim, desculpa, só para fazer um gancho, há um desafio aí que é esse ensaio para a vida adulta, né, na adolescência. Eu entendo que, assim, quanto mais próximo da escola e mais fortalecida essa relação, é uma oportunidade para os pais, sobretudo para os pais que têm filhos em fases diferentes, né? A gente puxa uma régua, por muitas vezes você está levando uma orientação de um ciclo, fala, peraí, mas esse aqui é uma criança, ele tem um pré-adolescente. Isso fica confuso também para as famílias, né? Para você liderar isso. Então, a escola, ela é fundamental nesse aspecto. Sem dúvida. E aí, pessoal, vamos na reta final, hein? Estamos na reta final. Vamos para a última pergunta? Quem vai? O pessoal está acanhado, me parece. Os adolescentes são mais acanhados que os menores, né? Não, é outro momento dos pais também, os pais estão mais calejados, enfim, é outro momento. Né? Quando o filho é pequeno, né, a casa vai cair toda hora, né? A gente fica mais ansioso, é normal, enfim. E as situações são difíceis, às vezes também não são tão simples de serem revertidas aqui com 1 ou 2 perguntas, né? Mas a gente está aqui tentando ajudar. Posso falar mais uma coisa, então? Diga lá. Eu quero voltar a esse velho mundo e ao novo mundo. Porque, por exemplo, eu fui várias vezes tolhida de uma forma de subjugo com uma pessoa da minha geração. Né? Fica quieto, criança não tem que se meter, nessa fórmula antiga. E o que eu vejo hoje em dia, com todas as coisas que eu leio, que eu estudo, sobre inteligência emocional, sobre comunicação não violenta, como é importante para o adulto de hoje que tem um filho, seja em que idade for, mas eu gosto de pensar nessa fase da primeira infância. Como é que ele consegue fazer reparação?
como ele consegue delimitar quando ele perde a paciência, quais são os exercícios que ele pode fazer para perceber o tom de voz, por exemplo, né? Porque é comum, nesse momento que a gente está vivendo, o pai ou a mãe, humanos que são, e educados numa forma onde a gente não tinha essa habilidade, gritar, né? Enfim, perder a compostura, perder o equilíbrio, e tudo que nós desejamos é que as crianças tenham modelo, exemplo, sem que a gente seja falso, porque a criança também percebe. Então, a gente tem o desafio de ser verdadeiro, de comunicar o que a gente está sentindo e de encontrar manejos e estratégias para poder reparar as situações inevitáveis de estresse. Não, sem dúvida, né? A gente tem falado muito do incremento do estresse nesse momento e impactando na gente, né? Sem dúvida, a gente está num momento muito especial, onde tudo isso que a gente está conversando fica muito mais complexo. Mas toda essa ideia de que o jovem ele tem menos respeito à autoridade, mais liberdade, eu acho que isso realmente ocorreu num certo sentido, mas né, eu sou um fiel defensor do conceito de limite. Eu acho que e a saída do egoísmo, entendeu? Então, assim, não dá para... Você vai ter diálogo, né, professora Márcia? Você vai ter diálogo, mas o diálogo é também para dar um sentido a um desejo do aluno ou do filho do que pode ser adequado ou não para aquele momento. E do mesmo jeito que a gente falava na primeira infância, né, assim, tem que aprender a esperar, na adolescência surge senso de urgência no mesmo nível da infância. Ele tem que ter aquele upgrade daquele negócio que custa $20 para ele passar de fase, senão ele vai morrer. Aí, entendeu? Eu tenho clientes que pegaram cartão de crédito de mãe e avó. Mãe e avó, para ter os $20 e poder ter mais poder. Na verdade, eles tiveram um ato delinquente, que também acontece na adolescência, mas tem que ser transitório. Não é um bom sinal, mas tem que ser transitório. Então, assim, o que acontece? O desejo dele era mais importante que tudo, o senso de urgência de primeira infância. Então, quem vai dar um sentido para ele de que às vezes ele vai querer muito ter alguma coisa e não vai poder ter, e que ele não vai morrer se ele não tiver aquilo naquele momento, são os pais, e dentro da escola, adequadamente, são os professores, os psicopedagogos. Isso é a nossa vida diária, é isso mesmo. E eu acho, quando tem vínculo afetivo, quando a relação é predominantemente ok, a gente vence esses desafios, a vida segue. A gente pode fazer essas reparações, né, esses consertos nas relações, a gente pode fazer e a vida vai para frente. O que não é legal é ficar repetindo o desgaste, é ficar repetindo, vai distanciando o amor, vai distanciando a relação, vai dificultando a reparação dos danos. Não é? Eu tenho, às vezes, jovens que evitam pai ou mãe separados porque houveram muitos danos, aí eles evitam. Aí é muito mais difícil, mas é um desafio da vida cotidiana de todos nós, né? Então, assim, sempre com esse olhar, buscando um convívio positivo, olhando se o seu desejo é adequado ser atendido naquele momento ou não, se o teu desejo vai prejudicar outra pessoa. Esse é o nosso desafio, né? Para criar um mundo melhor, na verdade, né? Quem mexe com a educação, quem está com os filhos na escola, está construindo um mundo novo, né? A gente espera que seja melhor, né? Do que a gente herdou. Obrigada. É isso aí. Meninas, alguém mais? Beth? Deixa eu liberar teu microfone, só um minutinho. Pronto. Beth. Eu ia dar uma pequena participação. Eu acho que quando a gente está falando de adolescente, né? Eu acho que o Eduardo falou uma coisa muito boa, né? Eu acho que o adolescente ele está vivendo aí uma travessia, né? E quando ele diz que algumas coisas, quando são temporárias, são normais, é verdade. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? Ele vai viver porque ele está deixando aquele corpo da criança, indo para um corpo de adulto, e esse momento, ele é doloroso, né? Como aqueles bichinhos lá do Discovery Channel, que vão mudando a casquinha e eles ficam mais vulneráveis. E a maneira que eles têm de se defender é assim, é atacando, se diferenciando da posição do adulto. Mas eu acho que, como o Eduardo falou muito bem, isso vai acontecer. É o túnel da adolescência, né? Uns vão ser mais veementes, outros não. E o importante é a gente estar junto, né? Acompanhando, olha. E ele saber que o adulto está lá, né? Igual uma rocha, né? Firme.
tanto os pais quanto nós educadores também. Mas eles estão no papel deles, né? Então, eu acho que o adolescente, ele pode até, na sala de aula presencial, botar o capuz na cabeça para dar aquela irritada, né? E para que ele seja notado ou porque está sofrendo. E eu acho que também lá no computador dele, lá em casa, ele vai desafiar fechando a janela ou fazendo algumas coisas assim, né? Então, acho que é isso. Eu penso assim. Não sei se contribuiu um pouquinho. Não, super importante, Beth. Você tem muita experiência e vive isso no seu dia a dia. E isso realmente que eu peguei até foi uma fala de um amigo meu há vários anos, né? Eu tenho um de 18, né? E uma piquerrucha de 7, que já fez 7 agora. E aí, há 2, 3 anos, ele me falou um pouco do comportamento da filha dele, super preocupado. Realmente tinha algumas situações ali que eram delicadas, mas eu falei para ele, olha só, espera 3, 6 meses. Se em 3, 6 meses esse comportamento, esse sentimento, essa atitude não evoluir para outra coisa, aí de repente procura terapia. Mas uma dose de confusão mental, de inconformismo, uma instabilidade, isso faz, não pode ir cristalizando. É uma dica para todos que estão aí ainda ouvindo. Não pode cristalizar, e o tempo cronológico é importante. Não pode cristalizar meses, 1, 2 anos. Começa a trazer prejuízo para a vida do jovem. A gente tem que entrar, apoiar, ajudar ele a sair daquela confusão. Isso. Às vezes é uma fantasia e que ele não abre para o pai ou para a mãe por uma outra fantasia, e que se ele vence essas barreiras, ele sai daquela condição de sofrimento. Às vezes é importante para o adolescente ficar encolhidinho no meio da cama de papai e mamãe, dependendo do que está vivendo. Tem que ter esse espaço, às vezes, para poder sair de novo. Então, essa é a nossa vida. Como adolescente, é isso aí. E a escola, ela é super importante, né, para esse adolescente, né? A gente vê o quanto eles precisam desse espaço, né? Esse espaço é o social. E lá na escola a gente vive muito isso, né? O sarau, as mostras, como eles gostam de se agregar. E eles estão sentindo isso, eles estão vivendo esse luto agora também, né? De não ter isso, de estar encontrando as pessoas, né? De estar encontrando os amigos. Então, Beth, obrigado. Olha só, dentro desse lado prático, pessoal, eu não sei quantos dos filhos adolescentes de vocês têm usado essas ferramentas que a gente está usando. Lembrando que o adolescente, ele às vezes se isola numa ilha de pensamento e fantasia. Vocês, como pais, podem, se acharem adequado, botar uma pilha e falar, faz um encontro assim com teus filhos. Eu imagino que alguns estejam fazendo, mas podem ter outros que não estejam fazendo e nem pensa que isso pode ser feito. Ter essa troca que a gente está tendo aqui, contato ocular, expressão fisionômica, para o cérebro é diferente de só ouvir a voz, é diferente. Então, dá um impacto maior, é uma forma de minimizar esse desconforto, esse sentimento de isolamento. Então, às vezes, eu imagino que alguns dos filhos de vocês, adolescentes, estejam fazendo. Mas pode ser uma minoria, eu tenho feito pouco. Aí vai num papinho de pai e de mãe e fala, vem cá, é aquele teus amigos, pô, quanto tempo você não fala com ele, não vê a cara dele, entendeu? Às vezes isso, é aquilo que eu falei, às vezes poucas palavras podem abrir uma avenida na adolescência, né? Aí é isso, uma última dica que a Beth me ajudou a lembrar. Obrigado, Beth. Perfeito, doutor. Eu sou o chato da história, portanto, o mensageiro. Preciso dizer que estamos no final, né? Nos finalmente. Quero aqui entregar um abraço da nossa mantenedora, tá? Quero agradecer mais uma vez o nosso rico encontro. Eu já imagino, né, que esse é um dos legados do período de pandemia. Eu não vejo o nosso período em que retornarmos um distanciamento deste modelo aqui. Ao contrário, eu acho que isso veio para ficar, que nós vamos ter agendas, com certeza, com discussões num contexto muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui. Acho que isso é um suporte sensacional. Por favor. Então, André, assim, corroborando isso, eu também estou aprendendo e me adaptando, até com a ajuda da própria equipe do Andrei, né, além de me aperfeiçoar aqui nessa fala, estou aqui lançando o meu Instagram, que eu vou começar a estar lá na internet, Dr. Eduardo Ravig, sempre com uma reflexão, uma dica, uma coisa de leitura, sempre nessa direção do bem-estar, da busca da saúde emocional, relacionamento com os filhos, casal, individualmente. Então, eu acho que hoje, em alguns minutos, já vai ter lá, e vocês podem me achar lá e a gente pode trocar por lá também. Tá bom? Sejam bem-vindos todos lá.
Obrigado a todos, viu? Vamos ficando por aqui então, Andrei? Ficamos por aqui. Eu fico um pouco mais aqui no bate-papo para que vocês possam encaminhar algo que a gente não tem aqui contemplado, para na sequência encaminhar o doutor Eduardo. A sequência também a gente compartilha o próprio vídeo gravado aqui, uma pesquisa que vai nos dando direcionamento, orientação para outros bate-papos, não é isso aí, doutor Eduardo? Dessa forma que a gente conduz e vai aperfeiçoando aqui. Gente, muito obrigado, uma honra mais uma vez, doutor Eduardo. Valeu. Obrigado. Grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau.